tem diferença e ódio o tempo todo. Por isso, tente imaginar um dia em que Deus deixasse você extravasar tudo de podre que há no seu interior. Você já teve um dia de cura? E que ao final dele você ficou assim, envergonhado do que você viu? Caramba, que bobagem que eu fiz. Um dia em que você soltou a mão do freio e foi embora, fez tudo que estava ali, tudo que você tinha vontade de dizer, tudo que você tinha vontade de fazer. Se não fosse pela graça, essa seria a sua constância de vida. Se não fosse pela graça, isso seria o seu comportamento natural, porque você rompeu com a fonte de todo amor, de toda paz, de toda alegria. Duas coisas, irmãos, poderiam acontecer conosco se Deus decidisse ficar de braços cruzados, se Deus decidisse não derramar a sua graça. Primeiro, Ele nos destruiria por causa da sua santidade. Eu peguei esse nome se revelou. A minha santidade, a minha vontade moral é incapaz de viver como ser pecador. Logo, eu vou destruir. Ou eu vou destruir. Segunda coisa que poderia acontecer é Deus cruzar os seus braços no alto da sua santidade e assistir a nossa própria autodestruição. Nossa autodestruição. Por quê? Meu irmão, você ia matar os outros. E o mais forte ia ficar no final. Matou e ia matar muito, porque a gente não se suportaria, não daria para conviver, não dá. A gente sairia destruindo todo mundo, a gente estaria se comendo todo mundo. A humanidade não chegaria onde nós chegamos. Nós estaríamos destruídos. E por fim, o último que sobrasse, quando olhasse no espelho, ele dizer: não gosto de você. Irmãos. Olha, o que o texto vai nos dizer? Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por ele. Nele estava a vida. Nele estava a vida. Se não fosse isso, nós existiríamos na condição de seres violentos, odiosos. Aquela frase que a gente diz apenas para se referir à nossa salvação pessoal, pela graça sois salvos, é muito mais profunda do que a gente imagina. Pela graça, meu irmão, você consegue amar. Pela graça você é salvo de comer o teu filho, de destruir o teu filho e de destruir a tua própria filha. Tudo isso pela graça. Pela graça. Aquela frase que nos fala desse sol tão bonito. Os passarinhos que estão cantando. O cachorro que você pegou hoje de manhã para o filho. Essa graça fala de tudo. De tudo. A graça é a possibilidade de Deus continuar abençoando e mantendo a humanidade mesmo depois da queda. Você entende? Mesmo depois da queda. A graça é a possibilidade de Deus comunicar os seus atributos para nós mesmo depois que a nossa essência se tornou má.
amar, casar e criar filhos. Interessante, irmãos, por isso que não há diferença de pecado. Por isso que não há diferença de pecado. Por exemplo, você ficou nervoso e começou a xingar alguém. Manda ver. Xingar, ódio, é o que a raça humana escolheu quando se rebelou com Deus. E você está fazendo isso consciente. Você está dominado pelo ódio, dominado pelas palavras chulas, mas você está fazendo isso consciente. Por quê? Porque, na verdade, se você não estivesse consciente, você estaria dormindo como um animal. Era para a gente ter como gerir. Mas como Deus comunicou com você a sua seu atributo de ter consciência, de poder arquitetar ideias, pensar o que vai falar, planejar o que vai dizer, e você vai lá e xinga. E você vai lá, usa do seu ódio para reagir ao outro. Meu irmão, você está fazendo isso consciente. Você está fazendo isso sabendo o que você está fazendo. Você, irmãos, vai sentindo ódio e vai agredindo e se agredindo o tempo todo, pura e simplesmente porque você tem consciência. O que isso significa? Significa que você usou da graça de Deus contra o Deus da graça. Significa que você, que recebeu a graça de Deus depois de ter sido revelado, depois que você se tornou um rebelde, era para você um ser cair de quadro, um gênio, literalmente. Ou melhor, não ouvir um gênio, era para ser pior do que um gênio. Aí, Deus vai e não te deixa se tornar um gênio. Te comunica a capacidade de pensar, de articular, de amar, de perdoar. Te comunica tudo isso. E você ainda assim pega isso, bota no bolso e pau no outro. Você está usando a graça de Deus contra o Deus da graça. É mais ou menos assim. Eu chego aqui com a Rogério. Rogério, eu estou duro. Estou muito duro, Rogério. Estou passando uma dificuldade danada. O Rogério suou o mês todo e tal. E Deus derramou a graça dele sobre a vida dele. E ele vai lá, está com dinheiro contado para comprar os leitinhos lá daquela turma toda, do trigo dele. Falou, Rogério, o negócio está feio para mim e tal. O Rogério, tá bom, senhor, olha, faz o seguinte, eu vou dividir com o senhor. Bota um pouquinho de água mais no leite do meu filho, mas vamos lá, vou dividir com o senhor. Aí o Rogério vai me dar metade do dinheiro. Sabe o que eu faço? Vou lá, compro um porrete, o dinheiro que o Rogério deu, volto para casa do Rogério, eu mato a família dele toda a palavra. Eu usei da graça que o Rogério me deu contra o Rogério. É você que está rindo, mas esse é você. Esse personagem canalha aqui, me perdoe, mas é você e eu, que usamos da liberdade, inclusive a liberdade, eu sou livre. Sim, você é livre, eu sou livre para fazer o que quero. Não! Porque a liberdade é um atributo comunicado por Deus e você escolheu conscientemente se tornar um escravo do pecado. Logo, quando você foi comprado por Deus, você não foi comprado para fazer a sua própria vontade. Você precisa usar a sua liberdade, na verdade, para glorificar o nome de Deus, amado. Você entende isso? Por quê?
quer usar da sua liberdade para que você faça o que você bem quer, é usar da graça contra o Deus da graça. A palavra vem na minha boca, eu respondo mesmo. Não guarda como é, não. Eu empurro outro na cabeça. Quem te deu a capacidade de responder? Quem te deu a capacidade de argumentar? E você está usando isso para ficar se defendendo? Você está usando isso para responder, para fazer malcriação, para ofender, para machucar? Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. É usar da graça contra Deus da graça. O atributo de decisão é de Deus. E Deus comunicou isso com você. Não arrebente com isso, usando contra as pessoas, porque isso vai se voltar contra Deus que você serve e vai se voltar contra você mesmo. Por isso, irmãos, para você pecar, você tem que decidir se você dará lugar àquela semente da rebeldia, ou se você dará lugar à semente da graça que está dentro do teu coração. Quando você faz porque você quer. Aquilo que está lá dentro de mim, pela graça, me possibilita a não ceder aquilo. Por isso, irmãos, que todo pecado é igual. Por isso que todo pecado é igual. O cara adulterou ali, matou 20, e você xingou o irmão. Igualzinho, fulano. Guarda isso. É igualzinho. O cara matou milhões, e você sai fazendo malcriação com teu pai e tua mãe. No tempo da lei, irmãos, a Bíblia mandava matar esse filho. Sabia? Está lá. Está lá na lei de Moisés. O cara começou a falar alto com o pai e com a mãe, começou a fazer malcriações com o pai e com a mãe, a Bíblia manda apedrejar. Que é isso? Está lá na lei, está lá no princípio. Mas você faz malcriação. Pura e simplesmente continua vivo, porque ele estava lá no princípio de todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por isso você não tem direito de usar a sua liberdade de qualquer jeito. Você não tem direito de usar a liberdade nem contra você mesmo. Por isso que pecar, por isso que suicídio é pecado. Suicídio é pecado. Ah, mas ele tem a vida. Claro que não. A vida é o autor da vida. E você não tem liberdade de usar a liberdade para tirar a sua própria vida. É por isso